diante da mais sublime esperança. O livro de 1 Tessalonicenses, nas Escrituras, no Novo Testamento, é sobre isto: estarmos vivendo diante da mais sublime esperança. Qual é esta esperança? Qual é a mais sublime? A vinda do Senhor Jesus Cristo. O sentido da história da humanidade e o sentido maior também, então, de nossas vidas. A esperança mais sublime. Vamos focar hoje na parte final deste livro, desta carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, do verso 12 ao verso 28. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 28. Antes de lermos então todo o texto desta noite, vamos relembrar um verso que resume a mensagem desta carta. É o verso 23 deste capítulo. Vamos juntos então proclamar e ministrarmos a palavra de Deus uns aos outros numa leitura em conjunto deste verso. Juntos, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, começando com o verso 12, vamos até o verso 28. Palavra de Deus para o seu coração. Então, que o seu coração receba a palavra de Deus com atenção e alegria neste momento. Ouça a palavra. Diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Esta é a palavra do Senhor. Há poucos anos atrás, eu e minha esposa estávamos passando alguns dias de férias na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, fundada em 1670. Andando por lá, passamos pela praça chamada Citadel. E havia uma bela igreja naquela praça. Uma igreja, uma construção clássica, antiga, uma torre muito alta,
um belo edifício, grande, marcando presença na praça. Olhamos a placa de identificação, era a Igreja Batista Cidadel, nome da praça. Creio que era o sábado, e nós então falamos um com o outro, domingo, amanhã vamos vir cultuar com esta igreja. Escadaria, 4 portas enormes. Então, domingo pela manhã, lá estávamos nós, eu e minha esposa, para cultuar. Como as igrejas lá, e como todo prédio, tem um ar-condicionado central, em geral, portas ficam fechadas. Chegamos, as portas estavam fechadas, não havia ninguém na frente. Então pensamos que por causa do ar-condicionado estaria fechado e abrindo, então adentraríamos a igreja, o prédio, para cultuar. Portas grandes, grossas, antigas. E nós tentamos forçar as portas e nenhuma abria. Pensamos, será que cancelaram o culto? O que aconteceu? O horário na placa estava certo, era o horário do culto, tudo fechado ali, não conseguimos entrar, não havia ninguém. Uma tremenda igreja em termos do prédio ali. Uma história muito bonita. Essa igreja foi fundada em 1854. Um grupo da primeira igreja da cidade, Charleston, decidiu estabelecer uma igreja ali naquele lado da cidade, porque naquela ocasião, século XIX, 1854, era uma região pobre, inclusive com muitos escravos. Numa visão evangelística, um grupo saiu da primeira igreja, enviado pela primeira igreja, para plantar uma igreja ali. Creio que por volta de 18 pessoas, um grupo pequeno, e começaram aquele trabalho. E através dos anos cresceu, e chegaram a ter mais de 1.000 pessoas, 1.000 membros daquela igreja. E nessa história então longa deles, alguns prédios construíram, uma vez um pegou fogo e finalmente chegou-se a este prédio clássico e bonito. A igreja grande, que inclusive teve condições e recursos para construir aquele prédio, mas naquela manhã as portas estavam fechadas. Finalmente desistimos, vamos embora. Descemos as escadas e para continuar a nossa caminhada, vamos passear um pouco, não há culto. Então, virando, vimos uma placa do lado da igreja. Local de culto, dizia a placa, apontando para um corredorzinho do lado do prédio da igreja. Então entramos lá. E chegamos lá no fundo, e além do prédio grande de culto, de auditório, havia um prédio no fundo, educacional, administrativo. E finalmente chegamos à última porta no corredor, lá no fundo. E havia uma pessoa lá que nos recebeu. E dissemos para ela, estava fechado, nós viemos para cultuar e vimos a placa. Ela falou, é aqui mesmo, pode entrar. Nos levou por um corredor, viramos um lado, viramos o outro e chegamos a uma sala que eu creio que era 1/3 do tamanho desse auditório aqui. E lá estavam reunidos para cultuar, eu creio que umas 100 pessoas no máximo, talvez menos. Perguntei a eles o que aconteceu. Bem, a igreja é desse tamanho agora, inclusive não temos condições de renovar esse auditório clássico, na verdade um auditório muito bonito. Nós cultuamos aqui agora. E essa sala acomoda bem o tamanho da igreja hoje. O que aconteceu? O que se passou? A história nos ensina a lição. Igrejas podem passar. Não a igreja de Jesus Cristo, mas as igrejas locais podem passar. Por quê? Porque os membros podem, em algum momento, abandonar as atitudes comunitárias devidas para a igreja, para a comunidade e para cada membro da igreja. Igrejas podem florescer e ter um tempo maravilhoso e perder isto. E sabe, esse é um perigo que ronda todas as igrejas e ronda esta igreja aqui também. É possível, daqui, digamos, 10, 20 anos, alguém vir visitar e encontrar aqui um grupinho, ou talvez não encontrar nada.
já aconteceu em muitos lugares e pode acontecer aqui. É preciso, então, que nós entendamos que o maior patrimônio de uma igreja local não são os prédios, não é a propriedade, não é o número de instrumentos e a qualidade da música. Uma igreja verdadeira, que é fundamentada e vive conforme a palavra, tem como maior patrimônio membros com atitudes comunitárias adequadas, bíblicas. Esse é o maior patrimônio. É por esse item que a igreja sobe ou cai. Uma igreja bíblica, juntas, fiel, essa igreja há de prevalecer. E o apóstolo Paulo aqui traz então uma série de atitudes que devem marcar uma igreja forte para que prevaleça. E ele coloca isto e toda a carta então à luz da vinda do Senhor Jesus Cristo. Verso 23, o verso chave nesta carta: que todo o espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fitando a vinda do Senhor Jesus Cristo, não fitando primeiramente aquele bem, aquele objeto que nós queremos comprar, aquilo que nós queremos galgar na vida. Sim, podemos fitar isto, mas acima de tudo, olhando primeiramente a vinda do Senhor Jesus Cristo, então nos orientando e buscando então sermos irrepreensíveis até que aquele dia chegue. E este, então, estado irrepreensível envolve tudo que está nesta carta, particularmente os versos que lemos aqui. Tantas atitudes. É preciso que você, então, tenha atitudes comunitárias. Elas são ordenadas. Não atitudes individualistas, separatistas. Atitudes de quem fica à margem ou de quem, inclusive, abandona. Mas atitudes que revelam que você entendeu o que é ser corpo, a comunidade de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus vem ao seu coração, venha a esta igreja nesta noite dizendo: adote atitudes que edifiquem a igreja. As suas atitudes e posturas edificam a igreja como comunidade, corpo de Cristo, ou atrapalham, emperram, matam a igreja. Eis a palavra de Deus para você, para cada um de nós nesta noite, para nós como igreja aqui, e para aqueles que aqui não vieram nesta noite. Que Deus nos dê essa consciência sempre, de termos, de adotarmos as atitudes que edificam a igreja, comportamentos, posturas que não dilapidam a igreja, mas edificam a igreja, fortalece-nos como corpo de Cristo, a comunidade do Senhor. Comece honrando a liderança aprovada. O apóstolo Paulo começa aqui esses versos falando sobre isto, que nós precisamos honrar a liderança aprovada. Eis uma atitude necessária para que a igreja avança bem. Ele fala da liderança, dos líderes, os que lideram vocês. E realmente no original a ideia é sobre vocês, os que lideram sobre vocês no Senhor. No Senhor. Estes que conduzem, administram no Senhor. Veja só que a liderança aqui é no Senhor. Precisamos prestar muita atenção. Duas palavrinhas: no Senhor, Senhor Jesus Cristo. Os líderes não são líderes deles mesmos, por eles mesmos, ou por vontade humana, ou porque nós simplesmente gostamos deles. Uma liderança política diante da igreja, nós escolhemos esse porque é o nosso tipo, é a nossa turma. Não, é no Senhor. Gente que foi estabelecido à frente da igreja para fazer a vontade do Senhor. São líderes servos, primeiramente servos do Senhor. Mas aqui, já nesses primórdios da igreja, por volta do ano 51 depois de Cristo, vemos que a igreja já tem a necessidade de estruturar, inclusive ter liderança. Algo que nós muitas vezes desprezamos e não consideramos. Eles administram,
eles conduzem, a tarefa deles. Aqui está uma das marcas da liderança. A liderança precisa ser aquela que dá direção à igreja, aqueles que os lideram no Senhor. Não precisamos de liderança que não mostram a direção segundo a vontade do Senhor. Nós não podemos seguir lideranças que não estão no Senhor, mas quando estão no Senhor, nós precisamos seguir. A igreja precisa, qualquer comunidade precisa de liderança, não é verdade? Sem liderança adequada, um país, uma cidade, uma casa, a igreja de Jesus Cristo há de entrar em confusão e se perder. Então, é preciso olhar estas marcas, pessoas que realmente lideram, que administram a casa de Deus, servindo ao Senhor. Eles orientam a conduta minha, sua, de todos nós. Diz o texto, eles os aconselham. Isso tem a ideia de orientar, mostrar a direção, por onde caminhar. Liderança, então, que está verificando que a igreja está apontando a todos e a cada um individualmente uma vida, um caminho no Senhor. Então, a liderança é aquela que conduz, é aquela que orienta a conduta pessoal e coletiva e que são dedicados a um dever, esforçam-se no trabalho, diz o texto. Não são gente de corpo mole, mas pessoas que entendem que são servos do Senhor e se dão a todo trabalho para verificar que a igreja vá bem, com cuidado e com zelo. Marcas da liderança segundo o apóstolo Paulo aqui. E esses devem ser honrados. Eu e você precisamos honrar a liderança aprovada. Por isso, o apóstolo Paulo fala sobre darmos consideração digna a esses que o Senhor levanta em nosso meio. Tenham-nos na mais alta estima, diz o apóstolo Paulo. Na mais alta estima. Não precisamos ficar jogando pedras na liderança que o Senhor coloca, a liderança no Senhor. Mas sim reconhecê-los em mais alta estima, se aplicam no trabalho, esforçam-se no trabalho, não precisam de ninguém desanimar, os desencorajar. E ele diz mais, ainda terminando essas colocações sobre liderança, ele diz, vivam em paz. Isto é, nós precisamos olhar para a liderança e olharmos para os outros e cooperar para a concórdia e não para a discórdia. Vivam em paz. Nós não precisamos de grupos de membros se reunindo em conversinhas, onde um olha para o outro e diz, vamos compartilhar um pouco algumas críticas e ataques à igreja. Não precisamos de ninguém fazendo aquilo que atrapalha, já chega o diabo e o mundo. Não precisamos de crente cooperando com isto. Vivam em paz. A postura da igreja, consideração, mais autoestima. Vivam em paz, cooperar para a concórdia. Não atrapalhar o trabalho da liderança. Se esforçando, vamos nos somar, vamos fazer o melhor para o Senhor. Então, atitudes que edificam a igreja. Honre a liderança aprovada, a liderança no Senhor. Zele também, zele pela condição dos seus irmãos. Somos uma família. A palavra de Deus fala de irmãos. O apóstolo Paulo aqui 2 vezes nesses versos diz irmãos, irmãos. Um termo usado para relação familiar, é trazido e adotado pela igreja de Jesus Cristo. E como irmãos, nós precisamos zelar um pela condição espiritual do outro. E isso envolve, às vezes, o confrontar. Algo que nós não gostamos, muitos não gostam de fazer, aliás, e a maioria não gosta de receber a confrontação, mas é bíblica e necessário. Damos o remédio amargo para os nossos filhos quando pequenos, gostem ou não. Porque não é uma questão de gostar ou não gostar, mas de necessitar ou não necessitar. Gostando ou não, se necessita, vai ter que descer o remédio. Então, confrontar é necessário. O que ele diz? Advirtam os ociosos. E a palavra ociosa é, na verdade, vida desordeira, desregrada.
E como ele já falou nesta carta sobre alguns que não estavam ocupados, não tinham uma atividade profissional, um ganha-pão, inclusive em nome de uma espiritualidade, o Senhor Jesus Cristo vai voltar, então nós vamos nos ocupar com as coisas espirituais, vamos visitar a casa de um e de outro para falar disto, e não trabalhavam mais, aí ficavam dependendo dos outros. O apóstolo Paulo escreve nessa carta: não façam isso, aliás, se alguém não trabalhar, também não coma. E então ele aqui fala sobre a vida desordeira e entende-se que principalmente ele está se referindo a isto, mas envolve tudo aquilo que não está conforme a ordem que deve haver numa vida que é do Senhor, uma vida que afirma ter sido transformada em Cristo e que então agora caminha segundo os princípios éticos que vêm da palavra de Deus. E o Evangelho, então, uma vez tocando as nossas vidas, precisa mudar todas as facetas de nossas vidas. Não é uma questão só de que agora eu vou à igreja de vez em quando. Não, todos os meus caminhos precisam ser tocados, ordenados, sabiamente, pela palavra. O Evangelho tem que mexer comigo em tudo que eu sou, dentro, fora da igreja, na sociedade, na família, matrimônio, etc. Então, este zelo pela condição dos irmãos que começa com a confrontação, mas também vai pelo amparar os enfraquecidos, confortem os desanimados. Não é confortem os safados, é os desanimados. Não são os que não querem nada com nada, mas há irmãos que enfrentam os desânimos. E talvez, pensa-se, talvez no contexto aqui, até alguns, com aquelas questões que esta carta trata, e vimos em domingos passados. Como é que fica a situação daqueles que faleceram, parentes nossos, queridos nossos? O Senhor Jesus Cristo não voltou, estamos perdendo a esperança. Ou nós, se nós falecermos, a graça ainda vai ser para nós? Ou nós perdemos a graça porque nós não estamos vivos quando Cristo volta? Então, pessoas que estão com dificuldades na fé, no entendimento, então confortar os desanimados, isto é fortalecê-los, levantá-los, fazê-los entender como é que a palavra de Deus é e diz. E mais, suportar as imperfeições, sejam pacientes para com todos, diz aqui. Este zelo pela condição dos irmãos, confrontando, amparando os enfraquecidos, suportando as imperfeições, sejam pacientes. Versões mais antigas falariam em longanimidade, sejam longânimos, isto é, tenham um ânimo, uma disposição longa para com os outros. Sabe por quê? Porque você exige de mim longanimidade. Porque se for curta a minha animidade, eu desisto de você logo. Eu estouro com você. E você comigo, eu sei. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ensine esta paciência. Porque há tanto em nós que desafia o outro que está à volta, não é verdade? Precisamos suportar essas imperfeições uns dos outros. Abandonar a retaliação. Comigo assim, fez, leva de volta. O caminho mundano, não é verdade? A retaliação. Você falou, você toma uma também. Você fez, faço também. Comigo é assim, mal pelo mal. E é isso que o apóstolo Paulo diz, que ninguém retribua o mal com o mal. O crente abandona esse tipo de prática, porque isso edifica nada. Quantos casais que não prevalecem, não avançam, e alguns até acabam com o matrimônio, porque adotam esta tática, não foram transformados pelo Evangelho, não abandonaram retribuir o mal com o mal. E um falou, o outro dá o troco. Um falou errado, ao invés do outro, na sabedoria do Senhor, dizer, esse caminho não serve. Entrar com uma palavra edificadora, não, coloca mais lenha na fogueira, coloca mais mal sobre o mal. A palavra ruim, azeda, mal intencionada, recebe mais uma palavra azeda e mal intencionada. Na igreja, no matrimônio, a coisa vai embora. Meu pai era pastor, foi chamado, não é?
para aconselhar um casalzinho jovem que haviam brigado feio. Meu pai foi lá. Por que tinham brigado feio? Aqueles acertos de início de vida matrimonial. E uma das coisas foi que o feijão queimou. E o marido ficou bravo, porque a mãe dele nunca queimou feijão. Sabe como é que é? A comida da mamãe. E agora está com uma nova mulher, que não é mais a mãe. E a dona de casa, novinha, inexperiente, queimou o feijão. A briga estava armada lá em casa. Claro, queimou o feijão, já um desastre para a nova dona de casa. E aí o marido inexperiente, não dá sábio, ao invés de reagir com entendimento, diz, mas queima o feijão então? E a moça já começa a chorar e aquele negócio, e complica o negócio lá em casa. E um fala para o outro que não deve. Meu pai chega e está aquele ambiente. Aí então ele começa a conversar com os dois na sala da casa. Ele começa a explicar para eles a vida matrimonial. E como é que se deve tratar um ao outro. E finalmente, os dois estão em paz e novamente, de bem, pronto para recomeçar. E meu pai diz, que bom que nós vencemos isto, eu estou indo embora. E o marido diz em seguida, mas que o feijão queimou, queimou. E tudo começou outra vez. Esse é um caso simples, mas nós sabemos que o negócio pode ser muito mais feio que isto. Não retribuir mal com mal. Retaliação é algo que nós abandonamos quando estamos em Cristo. O sujeito fez o mal, a palavra foi errada, a atitude foi errada, o que eu faço? Não retribuo. Então o crente é aquele que há de ficar quietinho e ser o saco de todas as pancadas. E ele olha para o mal e deixa o mal dançar. Ele não fala nada, não reage. Não. Nem reajo mal com o mal, não dou mal para o mal e nem também fico indiferente ao mal. Eu reajo com uma palavra resgatadora que mostra um caminho diferente para o outro com relação ao caminho errado apresentado. Essa é a postura do crente. Não é da negação, mas é da afirmação do bem. Não é o se zerar, mas agir de forma que edifica. E não entrar no jogo, na guerra maldosa, maligna, que só destrói. Zele pela condição dos irmãos. Focar naquilo que beneficia. Sejam sempre bondosos. E quando falamos em bondosos, nós que vivemos numa cultura de forma predominante católica, que tem a ideia católica como de santo, e nós já pensamos em bondosos, aquela postura meio parecida com as estátuas que nós vemos por aí. Não é isto. Aquele sujeito que parece que já morreu antes da hora. Este não é o bondoso. É aquele que visa o benefício comum, entendeu? É isto. Este é ser bondoso. Ele age, ele está vivo, mas vivo para beneficiar o que é bem, aquilo que é bom para todos, para a comunidade, em Cristo, particularmente a igreja, então, à luz da palavra. Zele pela condição dos irmãos. Atitudes que edificam a igreja. Cultue adequadamente. Como? O apóstolo Paulo fala sobre isto. Aliás, preste muito atenção. Se você realmente lê a palavra de Deus, você fica surpreso que vai daqui para lá e sempre surge a figura da igreja como comunidade e comunhão. É fundamental a igreja e a comunhão e o cultuar juntos, segundo a palavra. Diante da vinda de Jesus Cristo, sobre o que vamos falar? Que ele vai voltar, nós vamos falar sobre a igreja. É o que o apóstolo Paulo faz. Alguém já disse, olhando as Escrituras, e disse corretamente o seguinte: ninguém realmente ama a Cristo se não amar e for fiel à sua igreja. Você pode ter alguém que tem muito discurso sobre Jesus Cristo, mas se a prática dele, a atitude dele, o compromisso dele
não é com a igreja local, ele não ama Cristo. É uma teoria que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí vem o culto, o cultuar adequadamente. Começa com a submissão à direção do Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. É interessante que a ideia, a força do verbo no original, no grego, é parem de apagar, porque eles estavam fazendo isto. É preciso cessar algo que já estava em andamento. Será que você tem apagado o Espírito Santo? Será que esta igreja tem apagado o Espírito Santo? Ou nós cremos na ministração do Espírito e nós sabemos que sem o Espírito Santo os nossos encontros são mortos, são meros encontros religiosos, um clube religioso que nada tem dos frutos eternos. Nós chegamos para cultuar na dependência do Espírito Santo. Nós vivemos nisso, só Ele pode nos dar a vida. Não é um agito musical, não é comoção de auditório, mas verdadeira vida do Espírito Santo, algo que não vem das técnicas que podemos adotar, mas algo que o Espírito produz em nós. Realmente estamos ouvindo a voz do Espírito e dependendo da ministração do Espírito Santo e sabendo que sem Ele nós não haveremos de cultuar como podemos e devemos fazer. Nossos encontros serão mortos. Não apaguem o Espírito Santo. Eu estar submisso e consciente da direção do Espírito Santo, da minha dependência dele. Nós, como igreja, não haveremos de fazer a obra de Deus e ver os frutos eternos sem o Espírito Santo. Podemos usar técnicas de manipulação, de agito, de comoção, como muitos estão fazendo. Nós podemos fazer uma porção de coisas para juntar mais gente, mas não será a igreja, não será a obra de Deus, não vamos encontrar então os frutos, o fruto do Espírito, o resultado daquela ação que muda corações e muda vidas e nos leva ao encontro com Deus. Submeta-se à direção do Espírito. Então, a direção do Espírito, adore com alegria. Diz ele aqui, alegrem-se sempre. Do que ele está falando? Nós, porque somos crentes, seremos como que eternos participantes de um auditório de comédia, onde nós ficamos sorrindo. Esse alegrem-se sempre aqui se refere à alegria do Espírito e que tem a ver primeiramente com a igreja. O contexto todo aqui é da igreja, do culto. Aquela alegria que eu tenho de estar com a igreja onde a ministração do Espírito Santo acontece. Palavras do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tenho observado tantos crentes que perderam a alegria da casa do Senhor. Membros desta igreja que através dos anos perderam a alegria da casa do Senhor. Isso é óbvio. Só não nota quem não quer. Meu irmão, você tem alegria na casa do Senhor? Você sabe quando alguém tem alegria em alguma coisa. Fica evidente na vida da pessoa. Ou não? É ou não é? Tem um dia na semana que eu jogo futebol com alguns irmãos da igreja, algumas pessoas de fora da igreja. Sempre nos divertimos ali. E naquela localidade onde alugam as quadras, também é um espaço para churrasco. E eu chego na hora de jogar futebol, os meus companheiros também, terminando o jogo, conversamos por 10 minutos e cada um de nós vai para casa. Dediquei aquela noite ao exercício, entretenimento ali, relaxar, gosto daquilo, mas terminou. Sabe onde está a minha alegria? Ir para casa. Mas há um pessoal lá, pessoal que joga, aí eles ficam fazendo churrasco, bebendo, e vão ficar mais não sei quanto tempo lá. Não conheço a todos, mas nós conhecemos uma prática comum. No mundo. Homens que não têm nenhuma alegria de ir para casa. Preferem o bar. Preferem aquele churrasco. E é muito interessante ver aquele negócio. Às vezes tem música lá.
E vai uma bebida daqui, outra dali. Outro dia eu vi, passando para ir embora. Uma música sertaneja, falando que você é meu maior amor, e um outro abraçado no outro cantando. E a esposa em casa, ele abraçando outro cara ali. Verdadeira loucura, falta de bom senso. E a igreja? A alegria, a igreja do Senhor. Em cultuar, meu irmão, não é eu e você, é o culto do Senhor, é a igreja do Senhor. Há alegria no seu coração por isso ou não? Empenhe-se na oração. Orem continuamente. A oração sempre presente em nós como igreja. Oração é fundamental. Ainda sexta-feira que vem, temos a sexta do mês que dedicamos especialmente para oração. Tempo só para oração. Mas também oramos no culto, oramos juntos, há parcerias de oração. Nunca nos encontramos sem orar. E oramos. Nossa oração é tão fraca, a Bíblia sabe disso, Deus sabe disso. Tanto sabe disso que o Romanos 8 diz que o Espírito Santo completa a nossa oração. Porque é muito ruim a nossa oração. Mas é uma oração dependente da graça de Deus e não da nossa perfeição. E louvado seja Deus, porque o Espírito Santo completa a nossa oração. E precisamos orar, mesmo a nossa miséria, a nossa pobreza, porque o Senhor espera de nós oração, Ele faz a obra dele através da oração. E mais, sempre escolha a gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias. Meu irmão, nós somos cercados por uma apresentação aí de cristianismo evangélico que foge das escrituras e vem dizer a nós que o céu na terra é a possibilidade, basta você fazer lá as coisas como eles dizem, etc. Meu irmão, é verdade que nós temos momentos que nós vemos a graça de Deus nos dando um dia melhor, mas a palavra também nos avisa. Jesus Cristo falou sobre aflições no mundo, o dia difícil, etc. Como é que nós devemos fazer e reagir às situações boas, quando eu olho e digo, isso aqui foi ótimo? O que vamos fazer quando a hora é difícil? A Bíblia diz, sempre deem graças. Não deem graças porque, Deus, eu sou muito grato porque veio o sofrimento. Eu gosto muito de sofrer. Deus sabe que nós não gostamos de sofrer. Não é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte, em toda e qualquer circunstância, estamos gratos a Deus. E não partirmos caminhos com Deus porque não foi como nós queríamos. E deixe-me dizer, o dia que você optar por esse caminho, romper com Deus, porque as coisas não são como você gostaria, um dia difícil chegou, deixe-me dizer, você adota esse caminho, sabe de uma coisa? Piora tudo. Porque se em comunhão com Deus, mesmo que eu não entenda o porquê, mas eu digo, Deus, eu sou grato ao Senhor pela minha vida, o Senhor tem sido na minha vida. Eu encontro esperança, direção e sustento. Se está difícil com Deus, se eu abandono Deus, vai ficar mais complicado. E toda a esperança irá embora, será terrível. Sempre escolha a gratidão. Gratidão em nós como indivíduos, gratidão em nós como igreja, nos nossos cultos. Nossos cultos são expressões sempre de gratidão. E mais, recebemos a palavra. Sempre recebemos a palavra de Deus. Não desprezem as profecias. E havia então aquele que apresentava uma mensagem de Deus para a igreja. E com o passar do tempo, Deus nos fala mais e mais pelas escrituras. Mas o que eles tinham que falar? Eles tinham que falar em nome de Deus, falar como Deus então queria. E ali, segundo as instruções dos apóstolos, as escrituras estavam sendo escritas. Era preciso ouvir a palavra de Deus. Nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Nós não nos reunimos aqui para uma comoção sentimental, emocional, musical, artística, ou uma manipulação de auditório. Nós nos reunimos para ouvir a palavra, a essência da palavra, a verdade de Deus. Então, diz o apóstolo Paulo, não desprezem as profecias. Toda vez que a palavra de Deus é apresentado, é uma ação do Espírito Santo. Nós, ao não valorizarmos a palavra, o ensino da palavra de Deus, nós então não estamos ouvindo a voz do Espírito, estamos apagando o Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Agora ponham tudo à prova, diz ele. Ponham à prova tudo. E como é necessário nesses dias. O crente ficou bem menos resguardado. Chegou algo chamado a mídia social. E eu sei que você
recebe isso daquele pregador não sei de onde, aquele outro pregador, muitas vezes aquelas coisinhas de 1 minuto, 2 minutos, isso aí não edifica ninguém. A palavra de Deus precisa mais tempo, não é verdade? Um estudo mais profundo, darmos mais de nós a palavra. Na escola dominical eu não vou, mas fico ouvindo um pedacinho que manda aqui de um outro do outro, não sei daí esse cara vem, para onde vai, mas eu gostei do que ele falou. Mais do que nunca essa palavra é oportuna. Ponham à prova tudo, meu irmão. Às vezes me mandam umas coisas, eu falo, esse irmão não percebeu que esse negócio está errado. Não teve o discernimento bíblico. Será que esse irmão é tão raso, e possivelmente é biblicamente, que não consegue ver? E mais, meu irmão, cuidado, de onde vem, quem é que está falando? Você conhece a pessoa, você conhece a vida dele, qual é a igreja dele, onde ele congrega, como é que ele vive? É bom de conversa, mas quem é esse camarada? Você conhece como é que ele anda financeiramente, na sua vida particular, como nós sabemos quando vivemos como igreja? Criteriosamente, ponha à prova tudo, e fiquem com o que é bom, o que é recomendável à luz da palavra. Então, meu irmão, o apóstolo Paulo naqueles dias já dizia, vai ter coisa para descartar. E nesses dias, como tem coisa para descartar. Há muita coisa a ser descartada por aí no ar. Atitudes que edificam, esse cultuar adequadamente, ouvindo o Espírito Santo com alegria, na oração, na gratidão, recebendo a palavra, nos reunindo pela palavra e pela palavra correta, segundo as Escrituras Sagradas. E mais, atitude que precisa estar em mim e você, comungue com seus irmãos. Ore pelos outros, ore pela liderança, grande forma de comunhão. O apóstolo Paulo diz aqui, orem por nós. Orem por mim, apóstolo Paulo. Orem pelos meus companheiros de equipe que estamos plantando igrejas nas outras cidades agora. Estivemos em Tessalônica, agora estamos em outras localidades. Plantamos uma igreja em Tessalônica, vocês se converteram, agora estamos em outras localidades. Orem por nós. Todos nós precisamos da oração uns dos outros, precisamos orar uns pelos outros. Falando em mídia social, que tal começar a usar de uma forma melhor? Há alguém que você sabe numa hora de necessidade, o seu irmão, manda uma palavra para ele, com uma oração que você faz por ele, 3, 4 linhas. Lembre ele, estou orando por você. Tanta coisa tola que colocamos ali, comece a colocar algo que edifica a vida. É aquele que está na hora difícil, recebe aquela palavra, Deus usa e abençoa ele naquele dia. Tantas formas de orarmos uns pelos outros. Este comungar na oração. Você ora por alguém na igreja, já orou, não ora por ninguém? Você é um individualista? Nada tem de Cristo? Ou vamos orar uns pelos outros? A oração mútua. Este cumprimento também, se saudar, não é se interagir. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Eu sei. Beijo não é muito da nossa cultura, como em outras, como no Oriente Médio. Você se lembra que Judas, por exemplo, traiu Jesus com um beijo. Uma prática comum. Você às vezes vê na televisão outros povos, onde se saúda com beijo, os árabes, os russos, homens, todos beijam. É a forma de se saudar. O apóstolo Paulo, então, está escrevendo para uma cultura onde a saudação era feita com um beijo. E nós não queremos de forma a não importar cultura. Se você for à cultura japonesa, eu creio que é só algo assim. Se você for na cultura indiana, parece que é algo assim. Nós brasileiros, é assim, talvez um pouco assim. A questão não é a forma. Cada cultura tem sua forma, não estamos pregando cultura aqui. A questão é, você é importante para mim o suficiente para eu parar e saudá-lo? E mais, para nós, é em Cristo, graça e paz, meu irmão. Ou você, sabe, eu estou na minha, não estendo a mão para ninguém, não tenho relacionamento com ninguém. Cristo precisa lhe transformar então. Você não foi transformado ainda. Você tem igrejismo, mas não Cristo.
Você para. É claro que nós não vamos conseguir parar para todo mundo aqui, é um grupo muito grande. Mas cada um de nós cruza o caminho de alguns e nós paramos. E saudamos-nos. Você é importante para mim, eu o reconheço como corpo de Cristo. Eu reconheço ao reconhecê-lo que eu não estou sozinho, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não sou individualista, eu faço parte da comunidade do Senhor. Comungue com seus irmãos, adote atitudes que edificam a igreja. Você já foi à igreja onde você entra e sai, ninguém lhe estende a mão. Às vezes eu fico preocupado, nós falamos em saudar no começo do culto. E ali está o sujeito, está do lado do namorado. Vira para o namorado, dá um abraço. E já abraçou hoje. E abraça de novo. E não olha para o lado para ver alguém estender a mão e dizer graça e paz. Igrejas frias, onde um não se importa com o outro. Comungue com seus irmãos. Comungue com seus irmãos. Atitudes que edificam a igreja. Diante da vinda do Senhor, como é que vamos viver? O que vamos fazer? Alguns abandonaram o trabalho e ficaram aí que nem moscas loucas, indo de casa em casa, falando de uma espiritualidade que os levava a romper com o concreto da vida. O apóstolo Paulo diz, pare com isso. Cristo volta, seja uma igreja, tenha atitudes que edificam a igreja. Jesus vai voltar amanhã, então é isto, cumprimente-se uns aos outros, ouça a palavra, respeite a liderança e cuide do irmão nas suas necessidades e condição. Isto é a espiritualidade cristã. Busque ser moldado por Deus. Atitude fundamental. Que o Deus de paz os santifique inteiramente. É a palavra de Deus aqui. Inteiramente. O apóstolo Paulo coloca isso na forma de uma oração, um desejo que se realize na vida deles. Que o Deus de paz os santifique inteiramente. Esse ser moldado por Deus, que aconteça na vida deles e neles como igreja. Paulo deseja a eles esse objetivo, que isso venha a se realizar no meio deles. Que o Deus de paz os santifique inteiramente. Veja bem, inteiramente. Aí ele vai dizer sobre o espírito, o corpo e a alma. Há um debate enorme sobre isso. Será o ser humano uma dicotomia, uma tricotomia? Nas escrituras, na verdade, o ser humano é uma unidade. Quando fala em corpo, alma, espírito, está falando do ser humano todo. Porque a Bíblia diz que até corpo, nós teremos um novo corpo glorificado um dia. Inteiramente, corpo, alma, espírito, tudo que você é, todas as áreas, que Deus esteja moldando ali. E aí, diz ele, vocês sejam assim, achados irrepreensíveis na vinda do Senhor. O que é que a vinda do Senhor Jesus Cristo, que há de se cumprir um dia, deve fazer conosco, deveria fazer com eles lá atrás? O quê? Meu irmão, será glorioso estar diante do Senhor quando Ele voltar. E todo mal ser extirpado. E finalmente estarmos na glória no reino de Deus eterno. Mas temos que entender que enquanto aquele dia não chega, aquele dia que há de chegar precisa transformar no meu dia de hoje, iluminar meu dia de hoje, fazer o meu dia de hoje diferente. Eis a grande bênção daquela vinda para mim hoje, inteiramente irrepreensíveis no dia que o Senhor, no dia até a vinda do Senhor. Diante da sublime esperança, meu coração se alegra. Eu ando com a igreja de Jesus Cristo de forma firme. Eu amo, tenho alegria. E minha vida toda é moldada pelo Senhor, porque eu olho para aquele dia. Aquele dia que há de acontecer um dia será maravilhoso, mas é maravilhoso hoje porque me impacta e me muda à luz da palavra. Muda a igreja de Jesus Cristo. A vinda do Senhor, inspiração para mim e preparo para mim. Duas coisas. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo está de voltar, eu creio. Mas você crê, então? Por que você fica aí trabalhando? Sai por aí. Não, porque eu creio. Eu vivo a vida regrada segundo a vontade do Senhor. Porque eu creio, eu sou fiel à igreja de Jesus Cristo. Porque eu creio,
eu estou sendo moldado cada dia mais num processo segundo a vontade de Deus, minha vida sendo transformada mais e mais. Busque ser moldado por Deus. E lembre-se em tudo isto, nas suas fraquezas, nas suas limitações, até alguns dias de derrota. Lembre-se sempre que você não olha para você mesmo, suas forças e virtudes, mas você olha para a fidelidade de Deus. Ele diz que Deus é fiel para fazer isto. Nenhum de nós vai chegar lá se não for a fidelidade de Deus. Deus pactuado conosco em Cristo não vai abrir mão de nós e vai verificar que a vontade dele seja feita em nós. E sabe, se você realmente é do Senhor, e você está aí falhando nas atitudes, você vai sempre caminhar meio tristonho lá dentro, porque você sabe que você não está lá e Deus está lhe incomodando. Busque ser moldado por Deus. Deus é fiel, diz aqui o texto. Deus é fiel. Eu sei que essa frase está por aí tudo que é lugar. Nos carros, então se o carro é novo, Deus é fiel. Nunca foi uma frase mais abusada do que essa, na verdade. Não entendem nada. O que é Deus é fiel? O que é isso? Deus é um tipo de bilhete de loteria, que me deu dinheiro, uma coisa assim. É um gênio da lâmpada, né? Tem 3 desejos a realizar. Deus realizou os 3 que eu queria. Deus é fiel. Não é nada disso. Deus é fiel porque Ele há de nos sustentar, nos preservar para Ele até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu confio, e eu dependo nisto. Não confio em mim mesmo. A fidelidade de Deus me dá garantia. Eu caminho em garantia. Porque Deus garante, Ele é fiel. No Velho Testamento, especialmente em Salmos, há a palavra sempre o amor fiel de Deus, o amor leal. Aquela ideia que Deus tem um amor que não falha. O meu amor falha, o seu amor falha. Nossos cônjuges podem declarar isso sobre nós, não é verdade? Mas o amor de Deus é fiel, é leal, Ele não abandona, Ele não fracassa, Ele não fica aí claudicante. Ele é sempre firme, nos agarra até o fim. A fidelidade de Deus, minha garantia. E então meu descanso, Deus que me amou em Cristo, me perdoou na graça de Cristo, e se pactuou comigo em Cristo, e Ele não vai me deixar, serei dele até o fim, vou chegar em vitória à vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Deus há de me sustentar. E mais, então, Ele é a minha força, cada dia nas minhas lutas, nos dias quando então eu sei que eu fracasso, nos dias da vitória, sempre a fidelidade do Senhor é a minha força e me empurra, e eu olho para a vinda do Senhor. Eu vivo e estou sempre diante da sublime esperança do Deus que é fiel, como igreja, isto que muda as minhas atitudes, me faz ser a igreja de Jesus Cristo e andar como devo andar. Esta igreja é uma igreja que precisa, e oramos que sempre será a igreja diante da sublime esperança, servindo a um Deus fiel. Amém? Vamos orar.